Nessa aula, a gente vai estudar o Present Continuous, também chamado de Present Progressive, que em português pode ser chamado de presente contínuo ou presente progressivo. Lembrando que esses nomes aí em português são traduções dos nomes originais em inglês e não são os nomes dos tempos verbais equivalentes em português. Vamos ver então o uso. Em quais situações a gente tem que usar o present continuous? Olha lá. To describe actions that are happening at the moment of speaking. Para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala. Examples. You are studying English now. Você está estudando inglês agora. Enquanto você assiste esse vídeo, você está estudando inglês. É uma coisa que está acontecendo no momento da fala, na mesma hora em que eu falo a frase. The girl is crying. A garota está chorando. Seria para descrever uma situação na qual a garota está chorando enquanto outra pessoa fala essa frase. O outro uso. To describe actions happening now, but not at the exact moment of speech. Para descrever ações acontecendo agora, mas não no momento exato da fala. O primeiro exemplo. Quando eu falo She is working in London. Ela está trabalhando em Londres. Eu estou falando que nesse momento da vida dela, ela está trabalhando lá, mas não significa que ela esteja trabalhando no escritório dela no momento exato em que eu esteja falando essa frase. O outro exemplo. I am learning German at the moment. Eu estou aprendendo alemão no momento. É a mesma coisa. Eu estou no processo de aprender alemão nessa fase da minha vida, mas não estou estudando alemão nesse momento, até porque eu estou aqui gravando esse vídeo. Então, não é uma ação que está acontecendo no momento exato da minha fala. Mais um uso. Olha lá. With the adverb always. Com o advérbio always, que significa sempre em inglês. Exemplos. Amanda is great. She's always laughing. A Amanda é ótima. Ela está sempre rindo. They are always complaining about life. Eles estão sempre reclamando da vida. O interessante desse uso com always é que, em muitos casos, ele é usado para expressar a irritação da pessoa que fala a respeito de alguma coisa que acontece com frequência, como nessa segunda frase do exemplo. Vamos ver agora a estrutura desse tempo verbal. Como a gente viu nos exemplos que eu dei nas páginas anteriores, o present continuous é formado com o presente do verbo to be, que aqui funciona como verbo auxiliar, e o outro verbo com ing. Essa forma do verbo com ing tem nome. Ela é chamada de gerund, em inglês. Em português, gerúndio.
que são essas formas verbais com NDO no final, em português, né? Ensinando, assistindo, andando e por aí vai. Essa é a estrutura do Present Continuous. E ela vem com os outros elementos que formam as frases. Olha lá do lado esquerdo. Subject, que significa sujeito, que pode ser qualquer um dos pronomes pessoais ou nomes próprios de pessoas ou coisas também. E, geralmente, olha o lado direito agora. Complement, um complemento. Dependendo do verbo com ing que estiver sendo usado, em azul e vermelho aí, a frase pode não ter nenhum complemento. É possível? Então, essa é uma fórmula que se aplica ao Present Continuous. E juntando essas partes, a gente tem a sentença completa. Eu vou ler cada uma das frases no quadro. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. You are watching this video. Você está assistindo este vídeo. He is walking in the park. Ele está caminhando no parque. We are talking about politics. Nós estamos conversando sobre política. You are sleeping too much. Vocês estão dormindo demais. They are reading these books. Eles estão lendo esses livros. Todas as frases que eu coloquei aí são afirmativas. Vamos ver então como que a gente pode fazer frases interrogativas, perguntas, e frases negativas no Present Continuous. Olha o exemplo. Frase afirmativa. I am doing my homework. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Aqui eu coloquei o verbo to be, de vermelho, e o outro verbo com ing em azul. Se a gente quiser transformar essa frase em uma pergunta, a forma seria: Am I doing my homework? Eu estou fazendo o meu dever de casa? Isso seria uma pessoa perguntando a si mesma se ela está fazendo o dever de casa, né? Uma situação menos frequente, mas possível, normal. Então, para fazer perguntas, a gente tem que inverter a ordem. O verbo to be vem antes do sujeito da frase, que aqui é I, eu. Para a gente fazer uma versão negativa dessa frase, temos que colocar o not depois do verbo to be. Então fica I am not doing my homework. Eu não estou fazendo meu dever de casa. Nós poderíamos também usar a forma contraída e falar I'm not doing my homework. É a mesma coisa. E lá em cima, na frase afirmativa, olha lá. Também eu poderia falar I'm doing my homework. Essa forma contraída, I'm, olha lá embaixo, é a mesma coisa que I am. A diferença é que a forma por extenso predomina na escrita e a forma contraída predomina na fala. Outro exemplo. Frase afirmativa. Mike is washing the car.
Mike está lavando o carro. Lembra que Mike é a mesma coisa que he, é ele. Por isso que tem que ser a forma is do verbo to be, porque a gente fala he is. Se a gente quiser transformar essa frase em uma pergunta, a forma seria: Is Mike washing the car? Mike está lavando o carro? Para fazer perguntas, é a mesma coisa, a gente tem que inverter a ordem. O verbo to be vem antes do sujeito, que aqui é Mike. Para a gente fazer uma versão negativa dessa frase, temos que colocar o not depois do verbo to be. Então fica: Mike is not washing the car. Mike não está lavando o carro. Nós poderíamos também usar a forma contraída e falar: Mike isn't washing the car. É a mesma coisa. E lá em cima, na frase afirmativa, olha lá, eu poderia falar também: Mike's washing the car. Essa forma contraída Mike's, olha lá embaixo, é a mesma coisa que Mike is, porque o apóstrofo S é igual a is. E o isn't na frase negativa é a mesma coisa que is not. Mais um exemplo. Frase afirmativa. Ron and Linda are selling the house. Ron e Linda estão vendendo a casa. É importante lembrar que Ron and Linda é a mesma coisa que they, é eles. Por isso que tem que ser a forma are do verbo to be, porque a gente fala they are. Se a gente quiser transformar essa frase em uma pergunta, a forma seria: Are Ron and Linda selling the house? Ron e Linda estão vendendo a casa? Para fazer perguntas, é a mesma regra, a gente tem que inverter a ordem. O verbo to be vem antes do sujeito, que aqui é Ron and Linda. Para a gente fazer uma versão negativa dessa frase, temos que colocar o not depois do verbo to be. Então fica: Ron and Linda are not selling the house. Ron e Linda não estão vendendo a casa. Nós poderíamos também usar a forma contraída e falar: Ron and Linda aren't selling the house. É a mesma coisa. E lá em cima, na frase afirmativa, olha lá, eu poderia falar também: They are selling the house. Essa forma contraída there, olha lá embaixo, é a mesma coisa que they are, porque o apóstrofo RE é igual a are. E o aren't na frase negativa é a mesma coisa que are not. Olha o título dessa página: Present Continuous, Short Answers. Presente contínuo, respostas curtas. Para cada uma das perguntas que eu acabei de mostrar em cada uma das últimas 3 páginas, nós temos 2 possibilidades de respostas curtas. Nessas respostas, a gente vai usar o verbo to be, que é o verbo auxiliar do present continuous. Então, para responder a primeira pergunta, lá do alto, Am I doing my homework? Poderíamos dizer Yes, you are. Sim, você está. Ou No, you aren't. Não, você não está. Para responder a segunda pergunta, Is Mike washing the car? Poderíamos dizer Yes, he is. Sim, ele está. Ou No, he isn't.
Não, ele não está. E para responder à última pergunta, Are Ron and Linda selling the house? Poderíamos dizer, Yes, they are. Sim, eles estão. Ou, No, they aren't. Não, eles não estão. Se você quiser, você pode também responder dessa forma aí, ó. Resposta completa, usando todo o resto da frase, com complemento e tudo, sem problemas. Isso vai depender da situação e da sua vontade. Para acrescentar o ing ao verbo, tem regras. O interessante desse quadro é que ele se aplica não só ao present continuous, mas também a qualquer outro tempo verbal ou construção que use verbos com ing no inglês. Então, ele é um quadro de aplicação geral. Temos 4 colunas. Ending, que é a terminação do verbo. Infinitive, a forma do infinitivo do verbo, que nesse quadro serve como exemplo para você ver como que a palavra termina. A coluna rule, que é a regra para a gente adicionar o ing, e a coluna ing form, que é a forma ing do verbo, o resultado final depois de aplicada a regra. Vamos lá. Na primeira linha, a gente tem os verbos que não têm nenhuma terminação específica. Por exemplo, watch e meet, assistir e encontrar. A regra é add ing. É só adicionar o ing. Então fica watching e meeting. A segunda linha, os verbos terminados em consonant plus e, consoante mais a letra E. Por exemplo, os verbos survive e advise, sobreviver e aconselhar. A regra é remove e and add ing. Tira o e e coloca ing. O resultado é surviving, advising. A terceira regra, vowel plus consonant. Verbos que terminam em vogal mais consoante. Por exemplo, put e dig. Colocar e escavar em inglês. A regra é double the last consonant and add ing. Dobre a última consoante e adicione ing. Então fica putting e digging, com duplo T e duplo G, porque o T e o G eram as últimas consoantes. Então, a gente dobrou elas nos dois casos. A quarta linha, 2 or more syllables, vowel plus consonant. Para verbos que têm 2 ou mais sílabas e terminam em vogal mais consoante. Aqui é diferente da linha de cima, porque na linha de cima os verbos são monossílabos e aqui não. Exemplos: begin e refer, começar e referir. A regra é double the last consonant if last syllable is stressed. Dobrar a última consoante se a última sílaba for tônica, se ela for a sílaba forte da palavra. E adicione ing. Então, olha a coluna infinitive. Eu sublinhei de vermelho as sílabas fortes dos dois verbos begin e refer. Nos dois casos, é a última, gin e fer,
né? Elas são as sílabas fortes, tônicas. Então, o resultado final é beginning, com duplo N, e referring, com duplo R. A quinta regra: verbs ending in Y, verbos terminados em Y. Por exemplo, pray e enjoy. Rezar, orar, né? E apreciar, em inglês. A regra é add ing. É só adicionar ing. Então fica praying, enjoying. A última linha, specific cases, casos específicos, que são esses 3 verbos aí, lie, tie, die. Lie pode significar deitar ou mentir. Tie tem o sentido de amarrar. E die significa morrer em inglês. A regra: nesses 3 verbos, a gente substitui o ie por y. Então fica lying, tying, dying, escrito dessa forma aí. Ao longo dos seus estudos de inglês, essas regras vão ficando mais automáticas, né? Sempre que tiver dúvidas, volta na tabela e olha qual é a regra que se aplica. Nessa página, eu coloquei, olha lá, verbs not usually used in the present continuous. Verbos que normalmente não são usados no present continuous. Eles são chamados de non-action verbs. Eu vou ler cada um deles em vermelho aí. A tradução está embaixo. Believe, belong, consist, contain, depend, fit, forget, hate, know, like, love, mean, need, prefer, realize, remember, seem, suppose, understand, want. Para que você entenda como eles seriam usados, eu vou dar exemplos. Olha a frase. I'm not understanding. É comum ver aluno brasileiro usando essa frase porque em português a gente costuma falar não estou entendendo, né, no gerúndio. Mas em inglês o verbo understand não é muito usado no present continuous. Então, o certo é I don't understand. Outro erro comum do brasileiro é falar frases desse tipo. I'm needing some money. Porque no português, o normal é a gente falar tô precisando de dinheiro, usando o gerúndio. Mas o need é um desses verbos aí em cima. Então o certo seria I need some money, sem ing. As 2 frases corretas aí estão no simple present e não no present continuous. E já que a gente falou do simple present, eu vou aproveitar para fazer uma comparação, um contraste entre os 2 tempos verbais, porque isso ajuda a entender melhor o present continuous. Olha a frase A. Keiko is a photographer. She takes photos of animals for a magazine. Keiko é uma fotógrafa. Ela tira fotos de animais para uma revista. Então, isso é o que a Keiko faz todos os dias. É a rotina dela. Agora, olha a frase B. But at the moment, she's taking a course in Japanese language teaching. Mas no momento,
ela está fazendo um curso de ensino de língua japonesa. Aqui, a gente tem uma ação que a Keiko está desenvolvendo nesse momento da vida dela, agora. Mas essa não é a rotina dela do dia a dia. O verbo take, na primeira frase, está no simple present e na segunda frase no present continuous. Repara que até a tradução dele mudou de uma frase para outra. Isso porque, em português, nós usamos verbos diferentes para essas duas ações aí. Mais um exemplo. What do you do? O que você faz? O sentido dessa frase é What is your job? Qual é o seu trabalho? Aqui eu estou perguntando o que você faz como atividade profissional todos os dias. Olha a frase B. What are you doing? O que você está fazendo? A ideia dessa frase é What are you doing now? O que você está fazendo agora? Vejam a diferença entre o uso do simple present na frase A e do present continuous na frase B. Então, nós usamos o simple present, também chamado de present simple, para situações permanentes e o present continuous para situações temporárias. Examples. Mais exemplos. Olha lá. Please turn off the radio. I'm studying. Eu estou pedindo para a pessoa desligar o rádio porque eu estou estudando agora. Sally is doing a new course. She's learning Japanese. Sally está fazendo um novo curso. Ela está aprendendo japonês. Não significa que ela esteja estudando agora, nesse exato momento, mas é uma coisa que ela está fazendo nessa fase da vida dela, agora. Pam thinks American people are getting fatter. Pam acha que o povo americano, a população americana, está ficando mais gorda. Isso é um processo que a Pam acha que está acontecendo nesse momento do presente, na atualidade. The children are having a great time. As crianças estão se divertindo muito. Aqui o verbo have não tem uma tradução literal no português, porque having a great time é uma expressão do inglês que significa se divertir muito. We are using the computer now. Nós estamos usando o computador agora, nesse exato momento. Talvez vocês já tenham percebido, mas todas as traduções aí são uma combinação do verbo estar e um gerúndio em português. Então, vamos estabelecer a equivalência. Os usos do present continuous em inglês, os usos que eu coloquei nessa aula, são os mesmos da combinação do verbo estar mais gerúndio em português. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima aula.